iniciando a gravação agora. A aula de hoje ela vai ser super extensa, tá? Porque temos que falar de filter, map e reduce, tá? E são coisas que era para ter ficado na outra aula, só que eu ainda não tinha... como a outra aula ficou extensa também, eu falei, não, vou jogar isso aqui para frente, para vocês entenderem a diferença entre filter, map e reduce. Bem consolidado, por quê? Vocês vão usar isso quando a gente começar a falar de React. E daí, vocês têm que entender que isso faz parte do JavaScript, tá? E não especificamente do React, tá? Porque o React usa JavaScript e aí você vê os comandos sendo utilizados, mas a intenção dessa aula é fazer a distinção entre o que é JavaScript, né, para você lá na frente conseguir ver que no React você está usando JavaScript também. Tá? Seguinte, tô zoando vocês, vai ser rapidinho. Tá? Se for meia hora, 40 minutos é muito. Tá? Só que prestem atenção, então foquem aí, como a aula é curta, vocês têm que estar bem atentos. Se tiver pergunta para fazer, faça. E é isso aí. Pera aí. Filter. Partiu. Seguinte. Um map. O método map, ele pertence a um conjunto de funções disponíveis no objeto array. O que isso significa? Lembra na aula passada onde a gente estava trabalhando com array? Que a gente estava... não era bem, tipo, trabalhando em si com array, mas a gente estava transformando coisas, né, que entravam em array, trabalhando indiretamente com arrays. Né, porque a gente fez getElement by ID, getElement by class name, getElement by tag name. Isso daí acabava virando arrays e a gente trabalhava com esses arrays pelo índice. Agora a gente vai estar trabalhando com eles efetivamente. Né? Ou seja, quando a gente traz para um array alguma coisa, tem algumas formas da gente trabalhar com isso. Tá? Por exemplo, o método map, o que ele faz? Ele faz a leitura de todos os elementos do array e vai executar uma função que a gente chama de função callback para cada um. Tá? E vai devolver como retorno um novo array. Então aqui, por exemplo, eu vou abrir para a gente fazer junto. Só deixa eu deixar minha cola aqui para não fazer cagada no código. Isso aí. Então, eu tenho, por exemplo, um array. Deixa eu colocar aqui var numbers. Fazer um array 1, 4 e 9. Tá? Esse array está vindo para mim, né? Digamos que veio de outro lugar, mas é isso aí. Var doubles vai receber. O que ele vai receber? Numbers, ou seja, ele vai receber esse array, ponto. Aí você vê que eu tenho várias coisas para fazer, né? Mas uma das coisas legaisinhas que a gente vai fazer é o map. Ponto map. Daí a gente cria aqui uma função anônima, function, que vai ter como parâmetro none. Tá? Que vai ser um número qualquer que vai entrar aqui, o número do array, né? O elemento do array. Tá? Que estiver entrando aqui, por exemplo, 1 vai entrar aqui e vai passar pelo que a gente fizer aqui. Beleza? Então, abre aqui, fecha. Coloca return num vezes 2. Vírgula, faltou isso aqui. Eu sempre me perco nessa autocompletar.
Isso, land number. Beleza. Daí agora, tá feita a função, né? Bora executar. Quando a gente executa aqui, pá, o que aparece? Nada, né? Só que era do outro console, mas não aparece nada. Vou tentar rodar de novo, nada. Precisa chamar o console log, beleza, então vamos lá. Console.log numbers, é isso aí? Numbers. Quando a gente chama o numbers, tem que rodar tudo junto, ele vai trazer o array. Só que esse é o array original, né? Então eu vou chamar o doubles, que é que guarda todo o map aqui funcionando. Doubles. Run code. Agora sim. 2, 8, 18. Tá certo? É o dobro de cada elemento? É isso aí. Isso quer dizer que para cada elemento eu faço uma ação. Tá? No caso aqui era multiplicar por 2. O que significa que eu vou ter, no final das contas, literalmente, no final dessas contas todas aqui, eu vou ter um array do mesmo tamanho que o original, só que cada elemento vai ter sido passado por uma tratativa. Tá? É isso que vocês têm que entender do map. O que seria esse não? Eu ainda estou perdido nisso aí. Isso aqui poderia ser qualquer coisa. Qualquer coisa. É só uma variável que eu estou abrindo para dizer que vai entrar de parâmetro algumas coisas, alguns números, tá? E aqui eu posso colocar também qualquer coisa. Ó, vai rodar do mesmo jeito, tá? Entendeu? Porque ele está pegando esses valores daqui, é para isso que serve aqui. Entendeu? Qualquer coisa que tiver entrando aqui vai passar para cá e vai multiplicar por 2. Por isso que foi só num, entendeu? Porque eu tenho preguiça de escrever número ou numbers, entendeu? Qual a diferença disso e do for each? Função. Cara, inclusive, você pode, acho que não usando o map, mas você vai poder usar isso no filter, você pode fazer um for each nisso, entendeu? E a diferença não é nem pelo fato da decisão em si. A diferença é passar pelo array. Então, o map, ele é um método que ele olha um por um. Tá? O ponto map é o que faz gerar um novo array, é o que chama o método que vai fazer, olha só. Ele fala, o que é o callback, o que é o disarm. Né? Eu consigo usar o map para criar um novo array alterando apenas um dos elementos? Se você colocar aqui na sua lógica alguma forma de fazer isso, sim. Mas ele vai percorrer todos. Beleza? Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta. O Saulão já estava... Qualquer coisa armazena os números da array? Isso. Então pode ser qualquer nome. Eu tinha visto alguém falar do numbers. Esse numbers aqui é essa variável que a gente criou aqui para guardar o array. Ou a gente poderia chamar de array. Serviria também. Array. Eu consigo selecionar... O Alan acabou de falar isso. Ele vai mapear todos.
mas você, na lógica, consegue retornar só alguns. Né? Não com o map, mas dá para fazer. O map poderia ter alguma funcionalidade com o array de string? Ele no porque pelo que eu entendi da pergunta do Alan, é diferente da sua pergunta, na verdade. Você tá querendo alterar só um ou retornar só um? Bom, deixa eu seguir aqui. Beleza. Então, um map de um array sempre vai retornar um array do mesmo tamanho. Tá? Aqui um outro exemplo que a gente pode fazer, eu vou só explicar porque dá no mesmo, vocês já acabaram vendo funcionando, eu só vou explicar aqui mais ou menos algumas coisinhas novas. Tá? Deixa eu até pegar o apontador porque eu gosto da pontinha aqui. Isso aí. Só um minutinho. O map ele serve então, ele gera um novo array, mas ele não altera esse novo array. É isso, né? Isso, ele vai pegar o array original, vai criar um novo array com o mesmo tamanho que o array original, só que com os valores alterados de acordo com o que você pediu para ele fazer. Então, aqui na lógica, o que ele fez? Ele pegou esse array inteiro, pegou elemento por elemento e falou, passa elemento por elemento aqui no vezes 2. Tá? Então foi o que ele fez. Ele pegou 1 e falou, 1 vezes 2, 2. Daí ele olhou 4, 4 vezes 2, 8. Lá 9 vezes 2, 18, acabou. Então eu criei um array com esses valores aqui, chamado doubles. Professor, se eu tivesse pedido para ele fazer uma variável, uma aleatória, para cada um desses números, ele ia gerar um array com 3 números dentro, só que totalmente indefinidos, né? Totalmente assim, aleatórios. Isso. Se você fizesse uma lógica louca, um cálculo louco, ele ia passar por cada array fazendo esse cálculo louco para cada item. Tá? É por isso que ele mapeia, ele faz efetivamente o mapeamento de todos os elementos. Tá? E tudo que você fizer de regra aqui, ele vai aplicar para todo mundo. O map passa por todo do array e depois você decide o que faz com cada item. Isso. Exatamente. Aí aqui, mesma pegada, olha só, a gente tem um array que é os valores em Fahrenheit. Então 0, 32, 45, blá blá blá, tá aqui. A gente fez a mesma coisa, então a gente criou aqui o Celsius e está jogando o valor, está jogando tudo isso aqui dentro do Celsius, que vai ser a conversão. Né? E como é que a gente vai fazer essa conversão? Temos o Fahrenheit.map. Por que Fahrenheit? Ele está pegando dessa variável aqui. Então a gente joga para cá, faz o map, ou seja, mapeia para mim esse array inteiro, faz uma função anônima, ou seja, só para abrir uma função. Né? O que vai entrar aqui? Olha só que mudou o nome, né? É o item. Então vai entrar um item. Que item? Um item qualquer. Qualquer coisa desse array aqui. Ele vai retornar o quê? Oi? Pode falar. Ele ia retornar o valor, mas só convertido para Celsius? Ele vai retornar esse cálculo aqui, ó. Então, consequentemente, vai retornar em Celsius, sim. Mas ele vai trazer para a gente o resultado desse cálculo. Só que para conseguir fazer esse cálculo, a gente precisa usar umas outras ferramentas que o JavaScript tem para reduzir ali a chance de dar ruim. Como assim? Essa expressão aqui, como o JavaScript ele é muito aberto, pode ser que ele não entenda da forma que a gente queira. Então a gente fala, você vai usar um math, que é uma bibliotecazinha dele específica para fórmulas matemáticas, .round, que é uma
função dessa bibliotecazinha específica para expressões numéricas, e aí sim você vai colocar dentro desse round a expressão numérica que você quer que apareça. Tá? Porque essa é a expressão que tem a ver com a conversão de Fahrenheit para Celsius. Tá? Agora você já ensinou para ele como é que ele faz com cada item. Quando você der o console log lá e rodar isso aqui, ele vai passar elemento por elemento, trocando o valor, tá, para Celsius e guardando no array chamado Celsius. De cara, o primeiro elemento vai dar negativo. Sim. Cara, calculador ambulante, parça. Cara, Mas você diga. teria que colocar qualquer valor? Tipo, você já colocou 32 Fahrenheit e, sei lá, depois você colocaria outros graus Fahrenheit em outra linha pra fazer? Não, tá tudo na mesma linha, ó. 0, 32, 45, isso aqui são graus em Fahrenheit. É um array de graus em Fahrenheit. Não, no return. O que tem? Eu não entendi. É que, tipo, assim, você já determinou vários graus Fahrenheit que iriam aparecer. 32, 45, 46. Aí, tipo, você colocou pra retornar 32. E fazer toda essa matemática pra converter em Celsius. Aí, tipo, teria que escrever em outras linhas os outros números pra Não, aparecer. isso aqui não, isso aqui é o item menos 32. Isso aqui faz parte do cálculo, faz parte da conversão. Não tem nada a ver o 32 aqui com esse 32 aqui. Ah, meu Deus. Tá? Tranquilo. Então, se a gente rodar isso aqui, ó, igual o Regis disse, já menos 18. Aqui, o 32 Fahrenheit é o 0 em graus Celsius. Tá? Tanto que tem até um meme do Bob Esponja que eles mostram a diferença de Fahrenheit e Celsius, que tipo, você tá com 32, ou então, por exemplo, 45 em Fahrenheit, né? Se você tiver com 45 Fahrenheit, você tá meio que passando frio. Agora, se tiver com 45 em Celsius, você tá morrendo. Então, essa é a conversão. Professor, agora eu queria fazer um questionamento. Por que os Estados Unidos é o único país do mundo que utiliza Fahrenheit ao invés de Celsius? Cara, essa pergunta aí eu não consigo te responder. Essa pergunta eles mesmos se zoam por causa disso. Né? Os caras usam tudo diferente. Aqui a gente usa quilômetros, lá eles usam milhas por hora. Aqui Eu a sei a gente... resposta, professor. É Opa. por causa da data em que eles criaram o termômetro. Então, o termômetro em graus Fahrenheit foi feito numa data diferente da que foi criado o termômetro em graus Celsius, né? E fora isso, a localização de cada um, tipo, um foi criado em tal lugar, outro foi criado em tal lugar. Então, eles meio que adotaram por conta disso. Caramba, obrigado, Regis. Esse cara é monstro. Esse cara aí era um dia ser igual a você, Regis. Mas enfim, o cara é monstro mesmo. Salva de palmas. Agora, vamos lá então. Vocês perceberam o map funcionando aqui? Vocês estão com alguma dúvida? Eu caí que me perdi um pouco nesse math round, cara. Se puder dar uma explicadinha rapidinho. Sim. Pensa só. O JavaScript ele é todo permissivo, né? Então, se você fizesse essa expressão sem o math round, pode ser que dê certo. Ele já começou a reclamar um pouco, mas dependendo da sintaxe que você usar aqui, pode ser que funcione. Mas a chance de dar ruim é grande, porque você tem uma expressão que ela tem mais de um elemento em si. Então você vai ter que fazer isso aqui, né, fazer esse item menos 32, multiplicar o resultado disso por 5, dividindo por 9.
para aplicar todo o resultado da matemática, para aplicar as regras da matemática em si, base matemática, você usa o math, que daí, ó, se você parar aqui em cima, ó, provém funcionalidades matemáticas básicas, tá? E o round, que faz parte do math, tá? O round, ele vai retornar, vai fazer o suporte todo em uma expressão numérica. Ou seja, a gente tem aqui uma expressão. Então, dentro do round, a gente vai fazer essa expressão para que ele consiga atrelar essas regras. Então, o math round a gente usou aqui mais para evitar que dê ruim na hora de a gente usar essa expressão. Sempre que você for usar uma expressão, você tem que importar alguma biblioteca específica de matemática, porque pode ser que a linguagem não entenda que você está trabalhando com matemática pura. Ele pode achar que você está querendo fazer trechos de código, né? Uma pergunta, falaram que está gravando certo agora, com certeza absoluta. Eu vi aqui o microfone, está certinho. E também está aqui gravando, então é nóis. Beleza? É nóis. Se bateu a insegurança aí no coração, você me avisa depois, tá? Tem agora um dos outros, né, métodos que a gente vai falar é o filter. Tá? O método filter, ele vai criar um novo array com todos os elementos que passaram no teste implementado pela função fornecida. Tá? Ou seja, diferentemente do filter, do map, o filter vai fazer o quê? Vai efetivamente filtrar. Né? Ele vai pegar, falar, ó, eu vou fazer uma função aqui chamada é maior que, né? Daí você fala que tudo que for o valor for maior que 10. Então, quando você passar o filter, né, você fala qual função que vai ser o filtro efetivamente. E daí, quando você passa o filtro, daí ele vai fazer um novo array, só que com o valor aqui alterado. Então, ele não retorna o filtro, o array inteiro, né? Ele não retorna o array do mesmo tamanho. Ele vai retornar uma parte desse array. Tá? Por quê? Algum dos elementos vai ficar pelo caminho. Então aqui você fez maior que, vocês estão comparando aqui, o que ele está fazendo aqui? O que essa função está fazendo? Estabelecendo parâmetros, sim, mas o que eu estou querendo saber aqui? Retorna um valor que seja maior ou igual a 10. Isso. Então, se eu só tiver essa função e jogar aqui, ele vai estar comparando, né, e só vai retornar se for maior ou igual a 10. Ele vai fazer isso com o filter. O filter, ele vai passar por todo o array buscando o 12. O 12 é maior ou igual? Joga pro array novo. 5 é maior ou igual a 10? Não. Então esquece ele. 8? Não. 130? Joga no novo array. 44? Joga no novo array. Até ele percorrer todo o array. Beleza? Aí que eu tenho uma duvidazinha, posso tirar? Claro. A gente tinha falado daquelas imprecisões do JS, né? Por exemplo, 0.1 mais 0.7 não dá certinho, né? Uhum. Eu preciso usar o round para corrigir isso? E quando retorna, ele retorna com essa imprecisão também? Por exemplo, se eu retorno um número numa operação? Cara, eu não sei te responder isso aí, teria que testar. Pode ser que sim. Pode ser que seja a solução da imprecisão ali, dependendo do que for. Se você estiver usando um math, né? Não sei dizer. No caso do filter, o índice dos elementos no array se alteram.
de qualquer forma, o Solon já respondeu, mas ele vira um novo array. É como se eu estivesse realocando as coisas. Tá? Em nenhum momento ele vai alterar o array original, tá? Então o array original ainda vai existir, se você precisar dele. Foi por isso que lá na primeira hora, lá no primeiro exemplo de map, eu chamei o array original para vocês verem que se eu der o console log no array original, vai retornar o original. Tá? Então, ele não alterou o original. Aqui, ó, a gente vai ter um que filtra os números pares. Tá? Então, a gente coloca os números aqui, faz a função busca por pares, faz um ifzinho aqui para comparar. O valor que está entrando é o que eu já disse, de cada elemento do array. Ele vai retornar esse valor, se ele for par ou não. Daí, eu jogo no filter, né, essa função, e é isso aí. Eu posso dar um console log já, números pares, ele já vai me retornar o valor. Beleza? Ô, professor, Oi. desculpa incomodar. Tem como voltar lá naquele... Isso. Ó, ali o value, ele tem a mesma cor do número, certo? Você pode ver que o var... Tá, sim. O var, ele é um azulzinho mais escuro. O números tem a mesma cor do value. Uhum. Aí, eu não preciso escrever números aqui dentro da função buscar números pares, né? Tipo, eu imaginava que ia ficar assim, function, buscar números pares, aí dentro do parênteses eu colocaria o número e aí sim ele passaria. Só que aí eu estou levando em consideração também a cor. Por ela ser igual, ela está indo buscar lá dentro do array para passar para fazer o teste, é isso? Ah, tá, não. A minha lógica está errada? Ó, Hum. são coisas diferentes, tá? Deixa eu abrir Ah. aqui no código. Qual que era o par? Números pares. Aqui, ó. Imagine que esse array eu tenho em algum lugar. Tá? Certo. Essa função eu criei em outro lugar. Tá. Tá? Então, é uma função só para buscar número par. Eu posso até usar ela em outras coisas. E daí aqui eu estou fazendo o filter. Tá, entendi, professor. Entendeu? Você Nada tem que desvencilhar uma coisa da outra. Tá, ok, então. Beleza. Deixa eu ver aqui. Então, a gente vai entrar em Redux. Mas antes de entrar em Redux, mais alguém com problema em filter? O povo estava só perguntando o que era a porcentagem. É o resto. Isso. Saulão já fazendo a boa. Mais alguém? Mais alguém? Alguém mais? Vamos para o Redux, então. Já o Redux, né, ele funciona de uma forma um pouquinho mais flexível. Ele pode assumir o papel de um modificador de array ou então de um agregador. Ele pode fazer soma, média e etc. Tá? Ou seja, por exemplo, aqui, para fazer a somatória, eu vou ter um array com valores aleatórios, e daí eu vou fazer o Redux. Então eu vou criar a variável somatória, que vai receber o array valores, ponto reduce. Daí vai aqui entrar dois parâmetros. Tá? Vamos ter o function, o total e o item. Tá? Isso tudo aqui, quando eu entro com esses parâmetros, não necessariamente precisa vir de fora esse valor. Tá? Por exemplo, o item está vindo. E o total é algo que ele vai gerar. Então o total é quanto ele tem. E daí ele vai somar com o que está vindo. E ele vai retornar isso aí. Tá? Então, console.log somatória, isso aqui vai dar 17.5. Tá? Mas eu vou colocar ele passo a passo aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, pensa que eu tenho 1.5, 2, 4 e 10. Tá? Como os valores do array. O total como uma variável que vai acumular
é essa função de callback, tá? Então ela vai ficar acumulando os valores. O item como uma variável que vai armazenar o valor atual. Aí quando a gente for executar essa função, veja só, o passo 0, o total vai ser 0, ou quer dizer, o passo 1, o total vai ser 0, porque eu não tenho nada ainda, e o item vai ser 1.5. Daí eu vou somar, beleza. O passo 2, o total já vai estar 1.5. E o item vai ser 2, daí eu vou somar. O passo 3, o total vai ser 3.5, o item vai ser 4, daí eu vou somar. O passo 4, o total vai ser 7.5, o item vai ser 10, daí eu vou somar. O resultado final vai ser 17.5. Tá? Ou seja, o Redux, ele foi passando por cada elemento, mas ao invés de ele fazer um novo array, ao invés dele fazer um cálculo para cada array, ele fez o quê? Ele juntou tudo. Tá? Prof, a palavra total e item é reservada? Não. Isso aqui foi a gente que criou. Quanto à matemática, bicho, Diga. Professor, eu só estou um pouquinho de dúvida assim, se você tem, por exemplo, duas functions no código que você está construindo, como é que o return vai saber que ele tá relacionado com a function, né? Aham. Vai executar o que você está retornando. Se você tiver duas functions, isso não vai ficar confuso? Se você tiver duas functions... Peraí, deixa eu achar o Redux aqui. Somatória, tá. Vamos supor que você tem uma outra variável aí, que também envolve uma function. E aí você tem um return. Aí, como é que você vai saber? Essa function é genérica, né? Sim. Executando o que você determinou no return, né? Aham. E no código você também vai chamar que você quer, não é isso, professor? Sim. Exatamente isso. Aqui a gente chama de uma função anônima, né? Porque você não criou ela lá em cima, você chamou ela direto aí. Mas se eu quisesse chamar ela aqui, eu poderia, igual eu fiz no filter. Tá? Não teria problema. Daí se você tivesse mais de uma, aí teria que ver como é que você faz. Se você vai fazer uma outra função que seja a união delas, se você vai tentar chamar as duas juntas aqui. Eu não sei, mas depende. Eu acho que não precisa disso também. Ou você faz duas vezes o Redux, dependendo do que você quer fazer. Professor, e no final desse aí, ele somou ou não somou o valor 10? Somou. Ficou 17.5. Entendi. Ó, vamos executar aqui. Ele vai dar 17.5 no final das contas. Beleza? Porque vocês viram que ele nem voltou um array pra gente. Ele voltou só o 17.5. Então ele somou tudo do array. Ele poderia ter feito outro cálculo? Sim, é só mudar aqui o que ele vai fazer. Mas ele vai fazer isso, ele vai passar por cada item e vai juntar todos os itens num total, ou no nome que você quiser dar, mas ele vai juntar isso e vai passar pelo item que eu já tenho e o item que eu vou ter, né, o item atual. Então eu tenho 0, daí eu vou ter 1.5. Vou somar 0 mais 1.5, beleza. Joga para o total. Voltando para o total, agora eu tenho 1.5. Daí o item que vai entrar novo é o 2. Tá? Daí faço a soma aqui, volta para o total. Agora eu já tenho 3.5. Aí assim vai indo. Entendi. Valeu, professor. Beleza? Daí, temos aqui também um exemplo usando o Redux para retornar a média. Vamos fazer aqui, ó. Run code. Aqui, ó. O que ele está fazendo? Basicamente a mesma coisa, deixa eu abrir aqui. Deixa eu só ver se eu não pulei nada no slide, porque às vezes eu vou me empolgando de fazendo as coisas. Tá.
Peraí, deixa eu voltar para o VS Code. Então, você pega um valor da média lá, você tem valores que inclusive é igual esse daqui de cima, tá? Porque minha criatividade ela é limitada, tá? Aqui no caso eu fiz um if, né? Eu fiz vírgula, né? Eu copiei da internet um if. E daí a gente tem aqui var média, vai receber o quê? Os valores, né, que está aqui dentro desse array, fazendo um reduce. Eu vou ter o total, eu vou ter o item novo, eu vou ter um índice, que vai estar dentro desse if, e eu vou ter um array. O array aqui, ele está representando exatamente isso aqui. Tá? Então, basicamente, eu tenho duas variáveis representando o array. Por quê? Veja só por que eu preciso fazer isso. Fiz uma arrow function aqui, fazendo que o total mais igual item. O que isso significa, esse mais igual? O que vocês lembram disso aqui? Que total é igual a total mais item. É isso. Isso, perfeito. Daí ele vai fazer isso, tá? Se o índice for igual ao tamanho do array, né? Menos 1. Por que tem que ser menos 1 aqui? Porque o primeiro item do array é índice 0, exatamente. Se eu fizer só o tamanho dele, eu vou ter um overflow, né? Eu vou passar 1, então eu vou quebrar toda a lógica aqui. Então, dessa forma, ele vai retornar para mim exatamente o índice certo. Fazendo um return, que é o total dividido pelo tamanho do array. Vai retornar o total. De qualquer forma, a gente estava jogando as coisas para o total. E é isso aí. Vamos chamar, no final das contas, do console log, somente o média. Daí, vejam só. Aqui, a diferença entre eles. Tá? Eu tenho aqui o map. O map, eu vou ter lá, sei lá, maçã, laranja e banana, certo? O map, ele vai fazer alguma coisa com cada um. Então, ele vai cortar uma metadinha da maçã, cortar uma metadinha da laranja, cortar uma metadinha da banana. O filter, ele vai retornar um dos três. Tá? E vai ignorar o resto. E já o reduce, ele vai misturar tudo numa salada. Tá? Uma saladinha de fruta. Basicamente é isso que esses métodos fazem. Por isso que eu até deixei de resumir aqui. Eu vi essa imagem na Interwebs e achei muito louco. Eu falei, vou deixar porque fica bem didático. Se a pessoa está em dúvida do que cada uma faz, dá uma olhada nessa imagem assim, fala, tá, eu estou querendo fazer mais ou menos essa imagem aqui, então deve ser isso aqui. O filter, como o próprio nome diz, é um filtro dos parâmetros que estão no... Exatamente, exatamente. Veja só. Oi. Cadê? Sobre o zero, eu tenho que ver direito na documentação, mas se eu não me engano, ó, é onde inicia o índice. Se eu não me engano, tá? Eu vou dar uma olhada direitinho e já respondo com mais maestria essa pergunta. Tá bom? A gente pode fazer uma barra de pesquisa com o filter? Pode. Se você guardar a sua pesquisa num array. Tá? É isso. Essa foi a aula de hoje. Eu vou parar a gravação agora com o áudio, eu espero, né? E daí eu vou passar para vocês. Não saiam ainda, hein, manos? Não saiam ainda porque hoje tem atividade. Pera aí. Beijo, galerinha do YouTube. É nóis. Beijo. Então, gravação.